Ô bispo, eu pensava que todos eram filhos de Deus. Não. Uma coisa é a pessoa lá fora acreditar que ela é filha de Deus. Outra coisa é a pessoa dentro da igreja, ela acreditar que ela é filha, filho de Deus, onde não é. Não é. E eu vou te provar na Bíblia, na palavra de Deus, que nem todos são filhos. Eu posso estar na igreja todo dia e não ser filho de Deus. Posso, bispo? Posso, pode. E que infelizmente é o caso de muitas pessoas. Olha o que diz a palavra, vamos ler e preste bem atenção. João 1, versículo 11. Diz lá, veio o quê? Para o que era seu, e os seus, o quê? Não receberam. Deus escolheu uma nação. Qual a nação que Deus escolheu? Israel. E Deus enviou o Messias, que eles estão lá esperando até hoje. Mas o Messias já veio. Mas eles não receberam. E aqui a palavra está dizendo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí ele diz mais, versículo 12. Mas, o quê? A todos quantos o receberam. Agora, ele fala todos. Quem é todos? O mundo todo. Todos quanto o receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus aquele que crer, aquele que o recebe. Mas o crer aqui não é falar que crê. O crer é você casar com ele, com Deus. Esses se tornam filhos. Esses recebem o poder de serem filhos, filhas de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os que creem, são os que o recebem. Vamos continuar lendo, versículo 13. Os quais, o quê? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. A pessoa se torna filha de Deus quando ela nasce, como está ali escrito no final, de Deus. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Preste atenção, olhe para cá. O Espírito Santo veio sobre Maria, aquela mulher que era virgem, pura. Ela engravidou, ela gerou aquela criança. E o Senhor Jesus, no corpo de um homem, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Vamos ler ali, ó, Mateus 3, versículo 16. Vamos ler ali, ó. E sendo Jesus o quê? Batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram o quê? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre quem? Sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, olha para mim, aqui a pessoa se torna filho de Deus quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela se batiza onde? Que ela sepulta aquela velha criatura, o céu se abre e Deus, ele fala. Eu vou falar já já sobre isso.
Não é uma voz como você está aqui ouvindo aqui, Alain, não. Não é isso não. Eu vou explicar isso para você entender. O Espírito Santo testifica, ele fala com você. Você, Maria, João, você agora é meu filho, o quê? Amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem tenho prazer. Quando eu me torno filho de quem? De Deus. Quem olha para mim e para você, a pessoa tem que ver, e muitas das vezes até fala, você é diferente. Você parece com o pai. Mas não é o pai carnal não, tá? É o pai o quê? Celestial. Deu para entender a diferença? Deu para entender porque nem todos são o quê? Filhos de Deus? Porque como é que eu posso falar que eu sou filho de Deus e eu não pareço com Deus? Minha atitude não é como a de Deus, meu comportamento não é como o de Deus, minhas reações não é como o de Deus, não é. Então, o Filho de Deus, ele é como o Pai. Então olhe para você. Você talvez diga, eu estou na igreja, mas você já se tornou, Senhor, olhe para mim, filho de Deus, filha de Deus. Porque isso é muito sério, pessoal, porque se nós não se tornarmos filhos de Deus, a gente não vai ser salvo. Não vai. E para que você se torne filho de Deus, tá ali, nós acabamos de ler os passos que Jesus trilhou, esses passos, que foi se batizar, sepultando a velha o quê? Criatura, e receber o Espírito Santo, onde você recebe essa voz que diz, você é meu filho. Quando você se torna filho de Deus, você não fica mais sendo mendigo de atenção dos outros. Você não fica mais sendo essa mulher carente, esse homem carente, essa pessoa que fica se vitimizando. Quando você se torna filho de Deus, você tem um Pai eterno, poderoso, vivo, grande, e que esse Pai, Ele nunca vai deixar de cuidar de você. Deus quer acabar com esse vazio que há em você, mas esse vazio só acaba quando você se torna filho de Deus. Romanos capítulo 8 diz assim, olha, leia ali, ó. Porque se viverdes segundo a carne, o quê? Morrereis. Mas se pelo Espírito, o quê? Matardes as obras do corpo, o quê? Vivereis. Ou seja, olha para mim aqui, quando você recebe o Espírito Santo, você consegue, eu consigo dizer não para a vontade da minha carne. Você sempre vai ter as suas vontades. Sempre. Bispo, eu me batizei nas águas. Ok. Eu recebi o Espírito Santo. Ok. Mas a sua carne pecaminosa, ela sempre vai gritar dentro de você. Sempre. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem a capacidade e o poder de você dizer não para a sua carne, para você fazer a vontade do seu Pai, que é Deus. Versículo 14. Porque todos que são guiados, o quê? Pelo Espírito de Deus,
Esses são filhos de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, ele guia você. Porque você agora é filho dele. Leia lá. Porque não recebeste o espírito de quê? De escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, quando você é filha, filho de Deus, você não é escravo do pecado. Ou seja, se você é escravo de um pecado, é porque você ainda não é o quê? Filho de Deus. Mas estou na igreja, bispo. Então, você tem um problema para resolver. Qual? Eu preciso me tornar filho, filha de Deus. Agora você vai entender o que é a voz do Espírito Santo. Versículo 16. O próprio Espírito, o quê? Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, na hora, você se levanta, você tem paz, você tem alegria, porque você não está mais sozinho. Você tem um Pai.